esse primeiros versículo que o presbítero pregou, para mim ficou muito bem claro que Deus ele tem um padrão para a sua igreja. Deus ele tem um padrão, por isso que ele diz: não vos moldeis a esse sistema que está aí. Por quê? Porque o meu padrão é diferente daquilo que o mundo oferece. E quando a gente segue esse padrão, tanto que Deus quer, isso vai trazer para a nossa vida uma semeadura muito profunda e especial em todos os sentidos na nossa vida. Você sabia que cada um de nós que estamos aqui nessa noite somos semeadores? Graças a Deus. Todos nós que estamos aqui somos semeadores, tanto de coisas boas ou de coisas ruins. Aleluia, Senhor. E nós vamos aprender nessa mensagem que vale a pena sempre semear, que vale a pena sempre fazer a vontade do Senhor, porque Ele tem um padrão para nossa casa, para nossa família, e a gente não pode fugir desses preceitos. Preste atenção para essa mensagem, para você sair daqui tremendamente abençoado por Deus nessa noite. O texto base que eu escolhi está em Gálatas 6:7, que diz assim, está aqui na tela para quem não está com a sua Bíblia aí, mas você pode olhar para cá, tá bom? Depois você vê em casa, estuda lá na sua casa. Quando você vier esse culto, é um ministério que foca no ensino da palavra de Deus. Pastor, isso aqui é estudo, isso aqui é estudo, isso aqui é pregação, o que você quiser que seja. O importante é pregar a palavra de Deus. Traga uma anotação para você anotar, para você lá confirmar na sua Bíblia para ver se é verdade. O texto diz assim: não se deixe enganar, não se deixe enganar, não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Por isso que eu falei que todos nós somos semeadores nessa terra. Eu te pergunto nessa noite, o que é que nós temos semeado? Por esse texto de Gálatas 6:7, está me ensinando que se eu semear amor, eu vou colher o que? Pedra? Se eu semear ódio, eu vou colher o que? Amor? Não, o texto está dizendo, pois o que o homem semear, isso ele vai colher. Então, se ele matar, a probabilidade dele ser assassinado também é grande. Isso aconteceu agora esses dias aqui na nossa região, a gente sabe do que eu estou falando. Aquilo foi uma semeadura. Aquilo foi uma semeadura muito pesada. E chegou a conta. Chegou a conta para mim. Chegou a conta para mim. E graças, meu bom Deus, que caiu a minha ficha. E graças, meu bom Deus, que caiu a ficha do presbítero. E graças, meu bom Deus, que caiu a ficha de cada um que está aqui. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Glória. Eu vou falar da parábola do semeador. Para quem não sabe, uma parábola vem do grego parabolé, que significa um sentido de comparar. Jesus usa em suas narrativas, em suas pregações, sermões, com a finalidade de transmitir um ensino. Por isso que ele falava em parábolas, para que as pessoas que estivessem ali ouvindo a sua ministração, muitos iam entender, mas também muitos não iam entender. E o texto de Mateus 13, 10 a 11 diz assim, preste bem atenção para você entender essa palavra, ela é forte. Então se aproximaram, quem foi que se aproximou? O texto está dizendo? Os discípulos, repita comigo, mais alto, os discípulos se aproximaram de Jesus.
E lhes perguntaram: por que falas por parábolas? E Jesus vai responder: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe é concedido. O que é que Jesus quer dizer aos seus discípulos? Que eles, os judeus, aquele povo escolhido que Deus vem desde a descendência de Adão, separando a linhagem, aquele povo é o povo da revelação. É o povo que Deus vai chamar nessa terra para ensinar, para ver coisas que ninguém já viu na face dessa terra. Porque a salvação vem do judeu, não vem de mim, não vem de ti. Deus escolhe esse povo para mostrar mistérios para esse povo do seu reino. Por isso que ele manifestou a glória dele no Egito para humilhar Faraó. Por isso que ele manifesta a glória dele onde ele passa, para mostrar que ele tem poder, que ele é Deus. Aleluia. Ele está dizendo: assim como a vocês foi dado aos mistérios. Por quê? Porque quando uma criança nasce na cultura judaica cristã, desde que ela começa a mexer no ventre da sua mãe, a sua mãe judia, ela já começa a escutar as coisas de Deus. Ela já começa a escutar os salmos. Ela já começa a ouvir os profetas. Ela já começa a ir na sinagoga, ir atrás do sacerdote e ver a manifestação. Por isso que os judeus iam 3 vezes no ano descer para Jerusalém, na festa da Páscoa, de Tabernáculo e Sucote. E se a criança estivesse no ventre, a mãe também ia. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Por quê? Porque quando a criança recebe a palavra de Deus desde o ventre da mãe dela, a probabilidade de quando ela crescer é de não se desviar. É por isso que estou aqui, porque meu pai me dava a Bíblia desde criança. Porque o pastor Márcio é pastor, porque a mãe dele colocava ele na escola bíblica desde criança. É semente, eu estou pregando sobre semente nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. E essa semente não é uma semente só física, não. É uma semente muito mais profunda. Ela é espiritual. Ela entranha na tua junta, na tua medula, nas tuas células para te abençoar. Aleluia. Glória. Mas há uma pergunta. Por que essa pergunta, pastor? Eu fui cavar, fui estudar. Por quê? Porque eles queriam um Messias que chegasse logo e resolvesse o problema deles. A expectativa deles de acabar com o jugo romano na Palestina e colocar Jesus como rei. É por isso que Jesus é contestado pelos herodianos, pelos saduceus, pelos zelotes, pelos saduceus, pelos fariseus e todas as classes que iam atrás do Messias para tentar colocar ele na parede. Glória a Deus. Ele vai dizer: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo e não veem, e ouvindo não ouvem e não entendem. Sabe por que Jesus falou isso para ele? Porque ele está cumprindo aqui uma profecia de Isaías 6, 9 ao 10. Que quando ele descesse na Palestina, ele ia pregar, ele ia manifestar a glória dele, mas olha, ia entrar por aqui um ouvido, ia sair pelo outro, pessoas iam ver, mas não iam aceitar. Será que é diferente de hoje? Glória a Deus. Aleluia. A parábola do semeador é tão profunda que ela está nos 3 sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus. Você pode estudar ela em Marcos 13, que eu vou estudar hoje. Você pode estudar ela em Marcos 4, Mateus 13 e Lucas 8. Eu trouxe um trechinho aqui desse Salmo 78,
versículo 2, que Jesus, ele tinha que pregar por parábola, senão ele não ia ser reconhecido como Messias. Por quê? Porque até os salmos falavam de Jesus, que os ossos dele não iam se quebrar, está no livro de Salmos. Aleluia. E como Jesus tem que mostrar que tudo que estava escrito a seu respeito tinha que se cumprir, agora ele vai o quê? Ele vai honrar o ministério de Asaf, que escreveu esse poema, esse hino. Por quê? Porque Asaf era um sacerdote levita. Era um homem que tomava conta da regência do culto do Senhor. Era um homem que se dedicou a trazer os melhores louvores, os melhores salmos para a casa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo pega Asaf e diz assim: abrirei meus lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. Por isso que Jesus falou por parábolas, para honrar tudo que Asaf fez lá no passado pela sua obra, como cumprimento de profecia. Porque aqui a gente aprende uma lição, que tudo que tu faz por Deus no passado, hoje essa semeadura ela está brotando. Aleluia. Tudo que tu fez de bom lá no passado para Deus, as coisas boas que tu semeaste, hoje você vai colher. É isso que ele está falando para Asaf. Glória a Deus. O semeador saiu para lançar. Você sabe que quando um agricultor, estava estudando sobre isso também, sobre a terra, Jesus usa a parábola para comparar o homem do campo, para que as pessoas venham entender sua mensagem. O que é que o semeador faz? Primeiro ele pega a semente. O que é que ele vai fazer com essa semente? Ele vai tratar essa semente com todo carinho. Depois que ele pega essa semente, a semente é Cristo, ele é o semeador, ele é a palavra. Glória a Deus. Aí Jesus pega a gente, tem uns que ele pega e faz isso, quebra tudinho. Tem uns que ele só passa o azeite, tal, o cara vai, se converte e faz a vontade dele. Aí ele pega, o agricultor, ele pega a semente, trata ela, assim que Deus faz com cada um de nós, trata todos nós de maneira diferente, porque cada um lhe tem um mistério. Aí depois que ele trata essa semente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Nos campos. Glória a Deus. Ele vai semear no campo dele. Depois que ele tratou a semente já foi agora semear no campo. Depois que ele semeia, ela cai lá no solo, aí ele vai cultivar ela. E depois que ele cultiva, o que é que ele vai? Ele vai colher todo aquele processo que ele semeou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa, não tem para onde correr. Eu semeio, daqui com o tempo, o profeta Salomão diz que a qualquer momento, lá no livro de Eclesiastes, você pode ler o 11, que a qualquer momento que você lança essa semente, ela pode germinar amanhã ou depois, alguns anos, mas o certo é que ela vai brotar. O certo é que ela vai brotar e vai te abençoar, se a tua semeadura for de Deus. Glória a Deus. O que estamos semeando? É uma pergunta. Faz essa pergunta aí para teu coração nessa noite. O que é que eu estou semeando? O presbítero vai falar.
Dê aqui o microfone para o presbítero. Estamos semeando amor. Vai lá, dê o microfone para ele. Quem quiser participar pode falar. Saúde a todos. Liga o microfone. Saúde a todos na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A semente é o amor. O amor é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se saem todos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. Quem é o teu próximo? Somos nós que estamos aqui. Obrigado. Glória a Deus. É uma grande verdade. A semente de Deus sempre será uma semente do amor. Sempre será uma semente dos padrões de Deus. Por isso que Paulo fala: se você semear amor, você vai colher amor. Vamos continuar. Vamos prestar atenção para a mensagem. Vamos evitar andar no culto, tá bom? Na hora da mensagem, por favor. Mateus vai narrar assim, preste atenção. Naquele mesmo dia, olha. Naquele mesmo dia, Mateus vai narrar. Saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, Marcos vai dizer, voltou a Jesus a ensinar à beira-mar. Então já era uma espécie de encontro. Tinha pessoas que já iam falar já só para esperar a palavra, só para ser abençoada por Deus. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia, e assim lhe ensinava coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, do seu ensinamento, entre as versões. Lucas vai dizer, Lucas é mais profundo ainda, afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, não era só de lá da Galileia. A multidão que vinha ver o mestre pregar era de longe para vir ver o seu sermão do barco. Meu Deus do céu, não tinha púlpito. Ele chegava lá no barco, entrava no barco dos pescadores e afastava um pouco da praia. Por quê? Porque ele se ficasse lá, o pessoal ia cair em cima dele e não ia deixar ele pregar. Ele se afastava, que era para as pessoas não se chegassem a ele. Era muita gente. Jesus estava pregando aqui, trazia gente lá de Cametá, lá de Baião, lá de Tucuruí, lá de São Paulo para vir ver ele. E a mensagem começa agora, preste atenção. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu a terra à beira do caminho. Vieram as aves, as comeram. O semeador é Cristo. É como se o texto tivesse assim, dizendo, eis que Jesus Cristo saiu a pregar, e ao pregar, uma parte caiu em corações que ele queria, um coração bondoso, um coração obediente. Aleluia. Mas vieram os prazeres do mundo, roubaram do coração da pessoa a palavra que Jesus tinha ministrado e semeado. Aleluia. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, destruiu a palavra que foi plantada no coração da pessoa. Glória a Deus. O padrão de Deus é diferente do mundo. Vamos lá. Essa é a primeira classe de pessoas. São 4 classes. Nesse sermão
que está nos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, isso me chama muita atenção, queridos, porque não é todas as parábolas que estão em todos os sinóticos, mas essa aqui Jesus quis nos dizer algo profundamente. Essa primeira classe de pessoas é todo tipo de corações da terra. Pessoas que vão ouvir o semeador, porque hoje ele não está aqui, ele só está em espírito. Hoje Deus só está aqui em espírito dentro de nós, porque fomos selados com a marca da promessa. Mas ele está lá no trono dele, da glória dele, e nós estamos aqui semeando a sua palavra. Ele está dizendo que a primeira classe de pessoas vão ouvir a palavra, mas vai chegar alguma coisa, vai destruir o que foi germinada dentro dela e vai roubar dos seus corações. Por que 4 classes de pessoas, pastor? Porque no mundo nós temos norte, sul, leste e oeste. Quando Jesus fala dos 4 cantos da terra, ele está se referindo a isso. O homem foi criado de que? Terra, água, fogo e ar. Os 4 elementos da natureza, os principais. E aqui ele vai se referir a 4 classes de pessoas. 4 classes de pessoas que iam ouvir em todos os tempos esse sermão. Em cada classe de pessoas que vão ouvir esse sermão ainda no futuro, lá vai ter um tipo de coração. Aleluia. Vamos passar adiante. Outra caiu em solo rochoso, na rocha, que é forte. Ele vai aprofundando a parábola. Outra caiu em solo rochoso. Veja a dificuldade para essa semente entrar. Onde a terra era pouca e logo nasceu, visto a não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol, a queimou. E por que não tinha raiz? Porque foi entre o solo rochoso. Ela não penetrou lá dentro a raiz. O que é que eu aprendo aqui? Que a nossa vida espiritual tem que ser entranhada na rocha. Aquilo que a irmã pregou, a irmã Rosileia pregou no domingo aqui, que a rocha é Cristo. E se a nossa vida, a nossa semeadura estiver entranhada na rocha, não tem sol que queime, Aleluia. não tem ave que destrua, Glória a Deus. não tem Satanás nenhum para destruir. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a segunda classe de pessoas que vão ouvir a palavra de Deus. Vamos para a terceira classe. Outra parte caiu entre espinhos. Cada vez mais difícil, né? Rocha e espinho, beira do caminho. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E não dando fruto, acabou com tudo. Acabou com tudo porque foi entre espinhos. Acabou com tudo porque foi difícil entrar e penetrar a palavra de Deus. E não tem como dar fruto se está cheio de espinho a árvore. Quarta classe de pessoas. Outras, enfim, ele faz questão de dizer, porque ele sabe que é difícil a pessoa largar tudo no mundo e vir servir a Deus. A humanidade está encaminhando para quê? Uma transfiguração, uma evolução cibernética, robótica. O que é que o homem quer? Ele quer ser como Deus. O transhumanismo vai crescer a cada dia. Homem com máquina, Homo sapiens, Homo Deus. Eu tenho essa palestra, qualquer dia eu vou passar aqui de Yuval Harari. O que é que o sistema quer? Apagar a nossa imagem, apagar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus deixou. Satanás quer apagar da nossa mente. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Por quê? Porque Jesus sempre alerta. Cristo é o semeador que veio ao mundo para nos mostrar a semente da verdade, trazendo a sua moral através dos seus atos, do seu testemunho, do seu modo de viver. A semente é a palavra de Deus e seus ensinamentos sobre as leis universais, tornando assim uma semente única em um sistema que é destruir hoje. Tem um bocado de gente aí que quer que a Bíblia pare, que não escrevam mais essa Bíblia, porque a Bíblia está muito radical. Vocês sabiam disso? Porque a Bíblia, ela bate pesado no nosso pecado, e as pessoas não querem mais ouvir a verdade. O semeador sempre será Jesus, queira o diabo ou não, queira o Yuval Harari ou não, queira Elon Musk ou não, queira Bill Gates ou não, queira esses ditadores do mundo ou não, o semeador sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior de todos os tempos. A semente é única, mas atua de fato igual em todos os corações. A explicação da parábola, à beira do caminho, pessoas que têm a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, estão sendo chamados, mas não podem ser escolhidos expostos à influência do exterior que o mundo oferece a elas. Não creem e não têm interesse na palavra de Deus. Desprezo pelo que se relaciona a Deus e a moral cristã, os preceitos, os mandamentos que Deus deixou para todo mundo seguir nessa terra. Quando estamos à beira do caminho, sofremos influências externas, caímos em pensamentos mundanos, espírito menos esclarecido nos influenciando a não seguir Jesus, espírito de demônios, doutrina de homens. Porque Deus tem um padrão. O nome dessa mensagem vai ser padrão. Padrão de Deus, quase não sai. Queridos, Deus tem um padrão. Solo rochoso, conhece a palavra e mudam de conduta naquele momento, mas não continuam o seu cultivo, ignoram a ajuda de incorporar valores cristãos, os valores de Deus. Solo em meio aos espinhos, tem contato com a palavra e se interessa por ela, até escutam e entendem a palavra de Deus. Os espinhos são as preocupações excessivas com o lado material, cargos e valores humanos que envadecem o homem. Sufocam a tentativa de entendimento da prática da caridade, afastando-se do conhecimento espiritual. São pessoas que só pensam no material. São pessoas materialistas. Não que Jesus não quer que você tenha material, mas não te apega a elas. Cuida da tua vida espiritual. Porque é o espiritual que vai nos dar o passaporte para a vida eterna. A gente morre, a casa fica. A gente morre, o carro fica na garagem. A gente morre, o nosso relógio fica. Mas os fiéis de Deus, Deus guarda em espírito, para ressuscitar no último dia, na 7ª trombeta. A boa terra, já ia passando. A boa terra é quando ouvimos a palavra de coração aberto e bom. Compreende que a matéria não é tudo. Busca nos ensinos espirituais a resposta para as dúvidas e o consolo de suas dores. É o que estamos fazendo aqui. Caridade como hábito, sempre ajudar o próximo, da existência que o papai falou, ajudar o próximo. Os frutos são diferentes, entendimentos, alguns produzirão mais do que os outros. Por quê? Porque quem semeia mais, colhe mais. Se você semear mais, você vai colher mais. Quanto mais você pratica a caridade, quanto mais você ajuda o próximo, mais Deus te abençoa. Mas as portas se abrem porque tu está cumprindo o mandamento. Quem tem ouvidos
para ouvir, ouça. Quem tem condição de entender, o faça. Convém perguntar em qual das situações nós nos enquadramos, todos nós que estamos aqui nessa noite. Jesus está perguntando para mim e para você, qual é a situação dos nossos corações nessa noite diante dele? Qual é a situação da nossa semeadura diante dele, do Rei dos Reis? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aplicação, já estamos terminando a mensagem. Que terreno somos nós? Que semeadores somos nós? Vale a pena semear? Fique de pé. Vale a pena semear, igreja? Vale a pena semear, meus amados irmãos? Vale a pena semear? Eu te falo que vale muito, 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 muito semear. Faça uma reflexão nessa noite. O que é que nós estamos semeando na nossa vida? É uma reflexão, porque só Deus conhece o teu íntimo. Só Deus sabe o que você passa. Só Deus sabe como você chegou aqui essa noite. A palavra falou contigo, eu não falei nada de mim. Eu deixei a palavra, eu deixo o estudo da palavra de Deus falar. Aleluia. Porque ela não fala só para você, ela fala também para mim. E ai de mim que não semear aquilo que Deus me pede. Vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus. Eu vou orar por você.